Bom dia, eu cumprimento a todos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para ouvir uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra transformadora para as nossas vidas, amém? Vou ler um versículo aqui, encontra-se lá em 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, é um convite de Deus para nós sermos prósperos e bem-sucedidos em tudo, na vida. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus. E nada mais é a escola bíblica dominical, é justamente para aprendermos juntos sobre a palavra, ouvir algum esclarecimento, algumas instruções sobre a palavra de Deus, amém? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas e queremos conhecer cada dia mais a Tua palavra. Queremos ser prósperos, queremos ser bem-sucedidos no conhecimento do Senhor. Esteja com cada um de nós, abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que não puderam estar aqui conosco, abençoe os lares, as famílias de cada um, e esteja conosco, Senhor, nesta manhã, falando aos nossos corações, que possamos sair daqui, não como entramos, mas muito mais alegres, confiantes na Tua palavra e no Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Quero convidar o pastor Carlos, hoje, quem está na responsabilidade de falar conosco, pastor Carlos, que vai ter uma palavra para os nossos corações. Pastor Santos não pôde, a motivo, acho que ele teve um casamento no interior aí, teve que ir, mas está aqui um outro pastor também com a palavra transformadora para a sua e para a minha vida, que possamos ficar atentos, ouvir as instruções do Senhor, amém? Pastor Carlos. Amém, irmãos, graça e paz, amém? Nós louvamos o nosso Deus. Nós estamos na casa do Senhor nessa manhã de domingo. É sempre bom a gente voltar na presença de Deus, confiados, crendo que o nosso Deus tem sempre algo novo, sempre algo bom para a nossa vida. Nós então estamos para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. O termo que nós já temos é o que? Escola Bíblica Dominical. Então estamos para aprender uns com os outros na manhã deste domingo. Como o presbítero João falou, pastor Sanzio não pôde estar, então nós estamos aqui para fazer as vezes do pastor Sanzio. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia para a primeira carta de João, 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler só 2 versículos desse texto. 1 João, capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 8 e o verso 9, para nossa edificação. E dentro desse texto nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa vida. 1 João, capítulo 1, verso 8 e o verso 9. Está escrito assim, irmãos: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o verso 10: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o texto para o assunto que nós queremos propor aos irmãos nessa manhã. E nós vamos falar hoje sobre o tema prática da confissão. Eu acho um tema importante, um tema que é palpitante para nós, e também é necessário nós estamos aprendendo a respeito desse assunto. O texto que a gente leu aqui, 1 João 1,9, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Antes de nós prosseguirmos, nós vamos orar. Bem, curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença conosco. Nós Te exaltamos pela bondade Tua, pela Tua fidelidade em haver nos trazido à casa do Senhor na manhã deste domingo, este dia precioso, dia do Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, de maneira, Pai, que ao sairmos daqui, saiamos com a nossa mente renovada, com o nosso coração cheio e com Tua graça em nossa vida. Nós abençoamos, ó Pai, todos os irmãos que estão aqui e aqueles, ó Pai, que estão nos vendo também nesta manhã. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor e traz, ó Pai, sobre nós a bênção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, junto com esse texto que nós lemos, eu citaria para os irmãos Provérbios 28, 13, não precisa você abrir não, eu vou citar para você, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, lá o Salomão, ele fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então nós estamos falando e vamos falar, a nossa proposta é falar sobre confissão, ou seja, a prática da confissão. Irmãos, a confissão é o que é a palavra confissão. Confessar significa dizer: eu errei. Alguém já disse que a palavra mais difícil da nossa língua portuguesa é falar eu errei. Muita gente não admite que errou. Então confessar significa dizer eu errei. E a confissão verdadeira, ela remove a crise provocada pelo pecado. Ela remove a crise provocada pelo pecado, mas ela também restaura a comunhão perdida. A comunhão do crente, ela só é perdida através do pecado. Existem arranhões, né, que a falta de comunhão ela produz na vida do crente. Mas a confissão, ela existe exatamente para isso, para trazer restauração, para trazer vida nova. Por meio da confissão, meus queridos irmãos, e da confissão contínua, nós entendemos que qualquer transgressão e qualquer omissão é perfeitamente possível manter a chamada higiene da alma. Ou seja, quando nós confessamos nossos pecados a Deus, nós estamos lavando a nossa alma, estamos fazendo uma higiene da nossa alma, né, perante o Senhor. Porque na verdade, irmãos, o pecado ele é latente a toda a raça humana. Todos nós pecamos. Nós pecamos por palavra, pecamos por ações e pecamos por pensamentos. Enfim, nós pecamos, somos pecadores, né, na verdade. Mas falando um pouquinho mais ainda do que é confissão, eu estou tentando aqui trazer para os irmãos uma definição do que é confissão. A confissão de pecados, ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo que a confissão de pecados é uma bênção, é um direito que nos é outorgado por Deus. Deus dá esse direito a todos nós, para dele nós estamos usufruindo continuamente. Agora, por que eu falo que é um direito que nós podemos usufruir continuamente? Porque a confissão ela deve ser feita continuamente também. Se eu peco hoje, eu não devo deixar para confessar amanhã, não. Eu confesso hoje mesmo, tenho que consertar isso hoje. Eu preciso acertar isso hoje mesmo, não amanhã. Então deve ser algo contínuo na minha vida. Diz a Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele fala assim, que até que venha o Senhor e transforme o nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória. Então isso vai acontecer, a confissão em nós vai acontecer até que venha o Senhor. Concluindo aqui esse aspecto de definições do que é realmente a confissão, eu digo para os irmãos que a confissão é a providência divina para sanar as fraquezas cometidas ao longo da nossa caminhada de vida cristã. Então a confissão ela entra dentro desse aspecto também. 1 João capítulo 2, nós lemos aqui versículo 1 e 2, o apóstolo João, quando ele escreveu esse texto aqui, 1 João 2, 1 e 2,
ele fala assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então ele fala: se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele conclui dizendo: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, poucas coisas provocam tanto bem-estar como a prática da confissão. O Salmo 32, estou citando alguns versículos aqui, né, em sequência aos irmãos, nós vamos entender bem isso aqui. O Salmo 32, versículo 1, o salmista ele fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Qual a expressão que ele usa de início? Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, o pecado ele é coberto exatamente por essa palavra que eu mencionei aqui, a propiciação. E Jesus ele cobre. Quando nós confessamos, o nosso pecado ele é coberto. A partir do momento que você confessa, Jesus, Deus, ele não mais vai ver o pecado que você cometeu, porque você está sendo perdoado naquele momento. Isso é propiciação, né? E é por isso que o salmista fala que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas, irmãos, é bom a gente aqui esclarecer uma coisa muito interessante, que a confissão, ela remove a culpa daquele que pecou, mas a confissão, ela não remove as consequências do pecado, embora possa aliviar as consequências, mas não remove as consequências do pecado, né? Quando eu peco, o Senhor me perdoa, mas as consequências elas vão estar lá. Isso aconteceu com Davi. Davi, quando ele caiu em pecado, no pecado do adultério com a Batseba, né, alguns falam Betsabá, ele se arrependeu profundamente. Ele chorou, ele caiu de joelhos, se prostrou no seu rosto, ele ficou de jejum muitos dias sem comer, chorava, lamentava. Deus perdoou, mas as consequências ficaram na vida de Davi. Ele teve que arcar com as consequências do seu pecado. Uma das consequências foi a morte do próprio filho que nasceu daquele seu ato, né? Então a consequência do nosso pecado ela vai continuar, ela vai vir, ela vai permanecer na nossa vida. Há um texto bíblico que nos encoraja muito à prática da confissão. É o texto que eu li na abertura aqui da nossa palavra, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu quero encorajar você a isto, a partir para a prática da confissão. Se você acredita nessa dupla promessa, ou seja, a promessa do perdão e a promessa da purificação, e faz a devida confissão, você pode estar certo. Quando você levantar dos seus joelhos, quando você se levantar da atitude, sair da atitude de confessar, você pode ter certeza que você alcançou essas duas bênçãos que Deus tem: a bênção do perdão e a bênção da purificação. Tá certo? Então nós vamos entrar então no nosso assunto propriamente dito, colocando em primeiro plano aqui o que confessar. Aí você: pastor, mas você já falou confessar pecado. Sim, mas de forma mais específica, o que confessar? Algumas pessoas têm dificuldades de confessar, exatamente pelo fato de não saber exatamente o que declarar diante de Deus no processo, no ato da confissão, porque a confissão ela deve ser consciente, mas além de consciente, a confissão ela precisa ser precisa. Então aqui vão algumas lembranças que eu quero colocar para os irmãos aqui, alguns passos do que confessar. Primeiramente, confesse o pecado cometido. É o primeiro passo muito importante para nós. Confesse o pecado cometido. Ou seja, Deus, Ele exige que você confesse aquilo que você pecou. Essa expressão ela existe lá
em Levítico capítulo 5, versículo 5, ele fala isso: confesse aquilo que você pecou. Você não vai confessar algo que você não fez, mas você vai confessar aquilo que você pecou, né? Cite, ou seja, mencione o pecado pelo nome dele. Talvez seja o quê? Talvez seja inveja, talvez seja maledicência, talvez seja a dificuldade de perdoar, a irritação, talvez seja a palavra impiedosa, talvez esse pecado seja a indelicadeza, o egoísmo, a soberba, né, a concupiscência dos olhos, dos olhos, da carne, etc. Tal, e por aí vai. Uma série de atos que às vezes nós cometemos, mas nós precisamos chamá-lo pelo nome. Você já viu pessoas que falam assim, pecar, pecadinho amarelo, pecadinho branco? Pecado, não existe coloração para pecado. Pecado é pecado, e todo pecado ofende o coração de Deus, mas ofende a nós próprios o coração. Ele destrói o pecado, ele nos destrói. Então nós precisamos chamar o pecado pelo seu nome. Então o primeiro passo interessante aqui do que confessar: confesse o pecado cometido. Em segundo lugar, confesse a pecaminosidade latente. Eu vou explicar para os irmãos o que eu estou querendo dizer com isso aqui. A pecaminosidade latente, ou seja, embora você não tenha chegado ao ponto de satisfazer a vontade de pecar, a gente precisa entender que é justo que você lamente diante de Deus o potencial pecaminoso, né? O potencial pecaminoso de que é portador. Só o fato, irmãos, de pensar em querer cometer determinado pecado já é um transtorno. Só o fato de alguém pensar assim, o fato de querer irritar, de querer matar, de querer bater, de querer prostituir, isso, aquilo, outro, tudo isso já só o fato de pensar nisto, em querer fazer, em querer praticar, já é um transtorno, já é um sinal de transtorno na vida da pessoa, né? A vontade de aparecer, a vontade de roubar, a vontade de difamar. Nesse caso você confessa não o pecado praticado, mas você confessa o pecado desejado. Eu sei que quando a gente fala da questão de pecado, muita gente não gosta de ouvir falar de pecado, né? Às vezes nós não gostamos de pensar na ideia de pecar, mas é necessário a gente voltar e pensar que isso é uma realidade. Então esse tipo de confissão é saudável, pois revela que você tem consciência pessoal da queda, da vulnerabilidade e da necessidade do auxílio do alto. Eu quero trazer para os irmãos aqui alguns versículos interessantes, só parte dos versículos, para você observar como o salmista se queixa, né, de coisas que eu acompanhava na sua caminhada cristã, o salmista Davi. Por exemplo, lá no Salmo 38, versículo 17, ele expressa assim: a minha dor está sempre perante mim. Olha só, a minha dor está sempre perante mim. Eu imagino que quando Davi ele fala isso aqui, ele está relembrando o que aconteceu com ele lá no seu pecado, quando ele adulterou. Ele fala: a minha dor está sempre perante mim. Mas lá no Salmo 44, versículo 15, ele fala assim: a minha ignomínia está sempre diante de mim. Olha como ele repete aqui essa expressão: a minha ignomínia está sempre diante de mim. E no Salmo 51, versículo 3, ele fala: o meu pecado está sempre diante de mim. Veja como Davi ele expressa, né, esse mal que sempre o acompanhava, estava sempre diante dele. Mas a melhor confissão da pecaminosidade latente que eu mencionei aqui, ela foi escrita e foi assinada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, no versículo 18, ele fala assim: sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo, ele tinha essa consciência,
que nele, nem sua carne, no seu interior, não habitava bem algum. O pecado estava sempre acompanhando. Ele chegou a um ponto de dizer assim, o apóstolo Paulo, de gritar, como que num desespero: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está se referindo a essa luta constante que havia dentro dele, né? Era a luta da carne contra o espírito, a carne que queria levá-lo sempre ao pecado, levá-lo sempre à destruição. Então ele falou: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, irmãos, desse modo, nós estamos fechando a brecha, quando nós confessamos só a ideia de querer pecar. Quando nós já confessamos, nós estamos fechando a brecha para uma entrada maior do pecado em nossas vidas. Então, isto é o segundo ponto que eu estou colocando: confessar a pecaminosidade latente. Mas em terceiro lugar, vamos pensar mais aqui ainda. Confesse o seu envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo e com os pecados dos outros. Ou seja, no mundo que nós vivemos, nós estamos rodeados de possibilidades de pecar. Não vamos imaginar, porque pelo fato de estarmos na igreja, de carregarmos as nossas Bíblias, de estar louvando a Deus, nós não estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sim sujeitos a pecar. Mas nós precisamos de entender isso aqui. Nós precisamos de confessar o envolvimento com as estruturas pecaminosas deste mundo. A Bíblia fala que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas nós entendemos também que nós muitas vezes estamos envolvidos, acabamos nos envolvendo com o pecado dos outros. Deixa eu esclarecer esse pensamento para os irmãos aqui, que muito frequentemente, irmãos, do que nós pensamos, certas atitudes nossas, elas provocam o pecado alheio, e vice-versa. Olha só, é muito fácil você ser cúmplice do pecado de outros. Por exemplo, os pais podem irritar os filhos podem desobedecer aos pais, o cônjuge, né, pode estar num momento talvez de impaciência com o seu parceiro. Nós entendemos que muitas vezes, irmãos, existe a infidelidade. Os patrões, né, às vezes aquele que é patrão ou que é patroa, vamos dizer assim, né, às vezes pode também estar tratando os seus empregados de forma desonesta, de forma alheia àquilo que é necessário fazer, e por aí vai. Então a gente acaba envolvendo com o pecado de outras pessoas. Às vezes nós não pecamos, mas levamos outras pessoas a pecar, né? Às vezes com a nossa atitude. Se eu sou uma pessoa irritadiça, eu acabo irritando a outra pessoa, e ela vai ficar com raiva de mim, então ela vai pecar contra mim, mas eu provoquei o pecado daquela pessoa. Então é necessário nós entendermos que nós precisamos confessar, já mencionei aqui esse ponto, o nosso envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo, mas também o nosso envolvimento com o pecado dos outros. Isso precisa ser confessado. A Bíblia fala de personagens bíblicos que entenderam isso, que pecaram. Isaías, ele falou assim lá no capítulo 6 do seu livro: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías, ele sentiu diante de Deus a sua pecaminosidade por causa dos seus lábios, porque ele habitava no meio de um povo também que tinha a boca suja, que tinha lábios impuros. Ou seja, ele foi levado a pecar no meio de uma estrutura pecaminosa. Então a gente precisa confessar isso também ao Senhor. Em quarto lugar, a lista é grande, não vou falar toda a lista, mas alguns aqui eu preciso mencionar aos irmãos. Confesse as faltas que lhes são ocultas. Você sabe que há pecados que são ocultos, pecados escondidos. Esses pecados precisam também ser confessados. Ou seja, há pecados tão corriqueiros, há pecados tão costumeiros,
generalizados, que não são de imediato discernimento. Ou seja, há pecado que acontece na vida da gente e são tão corriqueiros, e nós acabamos nos acostumando com eles. Eles vão vivendo em nós, vão crescendo em nós, mas mesmo assim, irmãos, é necessário que nós os confessemos também. Por exemplo, de Davi. Davi, lá no Salmo 19, no versículo 12, ele fala assim: quem sou eu para saber os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoa estes meus pecados. Eu estou lendo aqui na tradução da linguagem de hoje, o Salmo 19, no versículo 12, que o Davi falou exatamente isso aqui: perdoa. Quem sou eu para saber as minhas próprias faltas? Pecados que estavam alojados lá dentro, pecados dos quais ele ainda não tinha consciência que estava dentro de si, mas ele precisava confessar. À medida, irmãos, que esses pecados são revelados a nós, então eu preciso levá-los ao Senhor, né? Porque alguém já disse assim: olha, que eu não posso impedir que um pássaro pouse em minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça, né? Então assim, o pecado às vezes ele vem de forma sorrateira na vida da gente. Ele entra de uma forma assim, bem mansa. Isso não tem problema fazer isso, não faz mal. Eu fiz, não tem problema não, vai passando. E aquilo vai aninhando, aquilo vai crescendo, aquilo vai avolumando na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas. Eu preciso colocar para os irmãos que o salmista Davi, ele orou assim: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelo caminho eterno. Quando Davi estava orando assim, ele estava como que dizendo: Senhor, se há algum pecado que eu não estou vendo, que eu não estou conhecendo, que eu ainda não tenho consciência do mesmo, sonda-me, traz isso à tona para que eu o confesse, para que eu acerte essa situação. Mas entrando aqui agora, mas no nosso segundo ponto do nosso assunto, a gente vai ver aqui algumas formas de confissão, que isso é importante também. Ou seja, tome cuidado com a confissão formal. É a primeira coisa que eu menciono para você: aquela confissão formal, generalizada demais, extremamente vaga, aquele tipo de confissão baseada em chavões, né, que sempre vem desacompanhada da convicção real, da convicção de pecado, vem desacompanhada de uma palavra muito importante chamada arrependimento. Confissão tem que ser acompanhada de arrependimento. A confissão, irmãos, ela pode ser primeiro individual. O que é a confissão individual? Confissão individual é aquela confissão que está na minha particularidade. Aí eu vou usar o singular, né? Senhor, eu pequei, eu fiz isto, né? Eu fiz aquilo, ou seja, eu pequei. Ou seja, a chamada confissão individual. Você usa o verbo na primeira pessoa do singular: eu pequei. É o caso de Davi. Davi, ele lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ele falou assim: pequei contra o Senhor. A experiência do chamado filho pródigo, que os irmãos conhecem bem a história do filho pródigo, aquele rapaz saiu de casa, foi embora para longe, pegou toda a sua fortuna, né? E um certo ponto da sua vida, ele descobriu que ele estava sem nada. Tudo quanto ele possuía, ele gastou com as meretrizes, com os ébrios. Agora estavam vivendo uma vida deplorável. E diz a Bíblia que um dia ele caiu em si, porque a sua situação era realmente deplorável. Ele desejou comer da comida dos porcos, porque não tinha nem onde comer, não tinha trabalho, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que um dia ele caiu em si, e ele falou assim: eu direi para meu pai: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual foi a palavra que ele usou? Pai, pequei.
eu pequei. Ele falou no singular, ele confessou o seu pecado. Então é a confissão no aspecto singular, mas vem também o aspecto da confissão coletiva. Há fatos que é necessário que a confissão ela seja de forma coletiva, né? É que você usa o verbo na primeira pessoa do plural, ou seja, nós pecamos. O Velho Testamento tem muito exemplo de confissões coletivas. Por exemplo, aqui, irmãos, é o caso de Neemias na cidade de Suzã, quando ele tomou conhecimento da situação de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, estava acabada, né? O povo estava na miséria, e tudo aquilo era fruto de quê? Era fruto do próprio pecado do povo. Então Neemias, como líder do povo, Neemias como mentor de um grande povo, o que ele fez? Ele confessou, ele falou assim: eu e a casa de meu pai temos pecado. Está lá em Neemias capítulo 1, versículo 6. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, na confissão coletiva, cada um assume a sua própria culpa. Então, veja só, como família, se é o caso da nossa família, aquele que é líder da família fala assim: Senhor, eu e a minha casa temos pecado. E às vezes acontece isso no seio de uma família, né? De ter a necessidade de que alguém na família confesse em nome da família. Essa é chamada confissão coletiva. A confissão, irmãos, ela pode também ser ainda normal e especial. Ou seja, a confissão normal é a confissão de pecados e deslizes recentes, feita com o objetivo de manter a higiene da alma. Ou seja, aquela confissão que você faz costumeiramente, sem que você ore, Senhor, perdoa meus pecados. Às vezes a nossa oração ela deve ser acompanhada também da confissão, não só da petição, não só de agradecimento, mas também de confissão. É aquilo que eu chamo de confissão normal. É aquela confissão que é feita só para, né, está trazendo essa limpeza. Eu uso essa expressão aqui, repito, né? A higienização da nossa alma. Isso é tão bom para nós, né? É tão bom. Mas a confissão pode ser normal e pode ser também especial. A confissão especial de pecados, irmãos, ela é aquela confissão dos deslizes acumulados, trazido à tona em épocas de reavivamento na nossa vida ou na vida da própria igreja, quando o Espírito Santo começa a agir na vida de um povo, na vida na igreja primitiva, quando eles experimentaram o Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles, houve confissão também, como aconteceu no Velho Testamento, quando Deus avivou o povo nos dias de Josias. O povo confessava, o povo lamentava diante de Deus, o povo se jogava diante do Senhor em arrependimento, confessando coletivamente. Ou seja, é a chamada confissão especial. Eu entendo, irmãos, que é interessante a gente estar falando desse assunto, talvez seja diferente para você. É diferente, sim, mas nós precisamos de aprender e entender essa realidade aqui. Agora, nós falamos aqui já de primeira mão dois aspectos. Já falamos o que confessar. Falamos aqui agora as formas de confissão. Vamos olhar aqui agora um pouquinho alguns obstáculos à confissão. Saiba disso que quando a gente vai confessar, existem os obstáculos para a gente confessar. O homem que cometeu adultério com Batseba, ou com Betsabá, aquele homem que mandou matar, né, o marido dela, ele admite que ele perdeu muito tempo
calando seus lábios. E ele diz lá que agora a mão de Deus pesava sobre ele. A sua vida estava como que em estio de sequidão. Os seus ossos estavam se secando. Não havia paz, ele havia perdido a sua paz, né? E só depois então que veio essa confissão. Então ele perdeu muito tempo. Quem é esse homem? Se chama Davi. Davi, quando ele pecou, Davi, ele mesmo se prejudicou. Ele prejudicou-se a si mesmo e ele se desgastou desnecessariamente, atrasando esse processo de confissão. Sabe, irmãos, ele demorou. Ele ficou escondendo o pecado dentro dele, alimentando aquele pecado. Porque na verdade, irmãos, o pecado a princípio parece que é gostoso, não é? Quem peca parece que é gostoso. Ah, que coisa boa, está pecando aquilo que satisfaz o seu ego, satisfaz, né, os seus desejos. Parece, essa expressão parece gostoso, mas não é gostoso, é apenas um engano. É o chamado engodo do pecado. E Davi, ele estava alimentando isso consigo, né? E lá no Salmo 32, versículo 1 até o versículo 5, eu quero ler com os irmãos aqui. Salmo 32, versículo 8 até Salmo 32, versículo 1 ao versículo 5. Olha como Davi, ele se coloca diante do Senhor aqui. Qual foi o seu lamento diante do Senhor? Salmo 32, 1 a 5. Está escrito assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, isso é Davi falando, olha só. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoastes a maldade do meu pecado. Veja só, essas são expressões do rei Davi, quando ele havia pecado. Mas a gente percebe aqui que ele passou um tempo calado. Ele passou um tempo como que alimentando a sua pecaminosidade. E pelo fato de alimentar o seu pecado, esconder o seu pecado, a sua vida estava indo de mal a pior. E é isso que acontece quando nós escondemos o pecado dentro de nós. Então é de todo necessário, irmãos, conhecer e analisar os obstáculos que tornam morosa e tardia a prática da confissão. O pecado mata espiritualmente. O pecado, ele traz transtorno para as nossas vidas, né? Então é necessário nós pensarmos aqui que há obstáculos relacionados com o pecado. Eu quero passar então quais são os obstáculos para a confissão. O primeiro obstáculo se chama orgulho. Orgulho. O pecador, ele não quer admitir que ele pecou. Então, pelo fato de ele não querer admitir, ele resiste. Ele resiste o processo que o levaria à confissão do pecado, ou seja, até a própria convicção para a confissão do pecado. Ele diz: eu não pequei, eu não pequei, eu não fiz nada. Eu me lembro aqui, irmãos, da experiência daquele fariseu da parábola de Jesus. A Bíblia conta a experiência de um fariseu e um saduceu. O fariseu estava no cantinho lá da esquina, ele estava orando. No outro lado havia um publicano. Ambos eles oravam. Só que o fariseu, lá no seu cantinho, ele falava assim: Senhor, graças te dou, porque eu não sou
como os demais homens, roubadores, injustos. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, e faço isso, faço aquilo. Ele começou a mostrar toda a sua justiça diante de Deus. Mas lá no cantinho da rua, lá no outro cantinho, cabisbaixo, né, com sua cabecinha baixa, batendo no peito, o publicano fala: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele tinha convicção que ele era pecador. Ele deixou de lado o quê? A Bíblia fala que ele não ousava nem sequer levantar os olhos, a cabeça. Mas ali com sua cabecinha baixa, ele batia no peito e disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ou seja, tem misericórdia de mim, pecador. Ao passo que o outro não, o outro se vangloriava. Ou seja, ele era orgulhoso. Então o orgulho, ele impede que haja convicção de pecado. O orgulho impede a pessoa que abra a boca e fala: Senhor, eu pequei mesmo, eu errei mesmo, me perdoa. Então o orgulho é uma barreira, o orgulho é um obstáculo, como disse para os amados irmãos aqui. Então tais pessoas preferem fugir, né, a vida inteira da justiça divina, à semelhança de Caim. O que aconteceu com Caim? Caim, ele falou: serei fugitivo e errante pela vida. Caim não confessou coisa nenhuma, ele simplesmente declarou: eu serei errante, eu serei fugitivo por toda a terra. Então isso é orgulho, e o orgulho precisa ser vencido. Em segundo lugar, o segundo obstáculo à confissão é consciência endurecida. Irmãos, alguém já disse assim que o pior juiz de nós é a nossa própria consciência. Mas a consciência endurecida, eu gosto de chamar também de consciência cauterizada. Sabe o que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que ela não sente a dor pelo pecado. A consciência cauterizada, ela não sente nojo do pecado. Ela não tem aversão ao pecado, porque está cauterizada, é endurecida. Eu lembro que quando eu era criança, houve uma fase da minha infância que eu sangrava muito pelo nariz. E a minha mãe me levou ao médico, e quando chegamos ao médico, ele fez o quê? Ele fez uma cauterização. Ele pegou uma pinça, colocou lá dentro, né, das minhas narinas, e queimou. Acabou. Nunca mais houve sangramento em minhas narinas. Ficou cauterizada. Então o pecado, ele faz assim, ele cauteriza a mente da pessoa. A pessoa se torna endurecida. O pecador não percebe o seu próprio pecado. O pecador, ou seja, ele enxerga com facilidade e às vezes com lentes de aumento o pecado alheio, mas não consegue enxergar o seu próprio pecado. É mais fácil, né, você ver o pecado do outro do que ver o seu próprio pecado. Aquele que tem a consciência endurecida, o seu próprio pecado ele não consegue ver. Ele é incapaz de se ver como infeliz, como miserável, como carente, à semelhança da igreja de Laodiceia. Laodiceia era assim. Eles falavam assim: olha, eu estou rico, estou abastado, eu não tenho necessidade de coisa alguma. Aí o Senhor olhou para aquele povo e disse: olha, mas vocês não sabem que você é miserável, pobre, cego e nu. Mas eles não sabiam. A consciência estava endurecida por causa do pecado. Então este é um fenômeno, irmãos, comum. Ou seja, quando acusado, o pecador, ele sempre pergunta: por quê? O que eu fiz? Jeremias capítulo 16, versículo 10, eu quero colocar para vocês aqui o que o pecador faz. Jeremias 16, versículo 10, eu acho que é interessante a gente ler essas expressões de Jeremias capítulo 16, no versículo 10. Aqui o profeta vai fazer algumas colocações daquilo que faz o
o pecador. Jeremias 16:10. E será que, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Eles não tinham consciência, né? O que é que eu fiz? Onde é que está o meu erro? Por que eu pequei? Há pecado em mim? Perguntando para Deus. Malaquias também fala isso, tá, do povo, né? Que o povo, em que roubamos ao Senhor? Em que fizemos? Onde é que está o nosso erro? Isso é o que? É consciência endurecida. Essa dificuldade leva o pecador às raias do cinismo. Isso aqui é cinismo. O que eu fiz? O que eu fiz? Né? Então, em qualquer situação, irmãos, que tivermos, nós precisamos de confessar. Seja qual for a situação, quando nós temos consciência, é necessário confessar. Mas a consciência endurecida é uma barreira, é um obstáculo. O terceiro obstáculo que nós mencionamos aqui se chama medo de pecar outra vez. Olha só, como já não se bastasse, existe aqui o chamado medo de pecar outra vez. Ou seja, o pecador, ele admite que pecou, mas já cometeu o mesmo pecado outras vezes, e não está suficientemente seguro que não o cometerá mais. Então, ele prefere não confessar, porque já pecou uma vez, então ele prefere não confessar, né? Isso aqui, então ele vai alimentando aqui, não, isso aqui não faz mal, não tem problema não, e de novo. É como alguém já disse, é como se fosse a porca lavada voltando à sua sujeira. Você pega, por exemplo, um porco, você dá um banho naquele porco, um banho bem dado, bem gostoso, né? Passa perfume nele e tal, aquela coisa toda, lava com shampoo, passa com perfume, coloca um lacinho bem bonito no seu pescoço e põe dentro de casa. O que vai acontecer? A primeira oportunidade que ele tiver, para onde ele vai? Ele vai para a lama, porque a sua natureza é aquela. Não adianta você dar banho, vai passar perfume, passar shampoo, né? Colocá-lo todo bonitinho, que ele vai voltar para lá mesmo, ali é o seu lugar. Assim é aquele que está acostumado com o pecado. O pecado já faz parte da sua vida, e para ele, né, ele tem apenas medo de pecar. Eu digo para os irmãos que quando nós andamos em comunhão com o Senhor, nós não temos medo de pecar. Quando há comunhão estrita com o Senhor, então não existe medo de pecar também não. Acontece, porém, irmãos, que a falta de confissão, além de outros prejuízos, ela vai deixar a porta aberta ao pecado. Irmãos, ora se Jesus, ele nos ensinou a perdoar até 70 vezes 7, nós sabemos que não há dificuldade para ele nos perdoar, muito mais ainda, se nós o confessarmos. Mas existe outra barreira, outro obstáculo ao pecado, ou à confissão, desculpe, um outro obstáculo à confissão, se chama noção de pecado. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da noção de pecado. Ou seja, o pecador, ele não sabe ao certo o que é pecado. Eu estou falando isso aqui, irmãos, em relação ao pecador, isso aqui se aplica à pessoa que ainda não conhece Jesus, neste caso aqui. A pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo, que não nasceu de novo, ela não sabe o que é pecado, né? Mas o crente sim, ele sabe o que é pecado, e ele sabe quando peca, porque o Espírito Santo, ele revela, ele mostra, tá? Mas aqui nesse caso, o pecador não sabe ao certo o que é pecado. Ele é capaz de coar o mosquito e engolir o camelo, como diz lá em Mateus capítulo 23, no versículo 24. Ou seja, ele dá mais atenção à tradição cultural do que à própria palavra de Deus, né?
ele dá mais atenção, irmãos, àquilo que está apenas nem um palmo do seu nariz, do que a própria palavra do nosso Deus. Então, para resolver essa dificuldade, realmente seria necessário recorrer ao conceito de pecado. Qual é o conceito de pecado que nós aprendemos na Bíblia, ou que a teologia nos ensina? Nós aprendemos que pecado é qualquer falta de conformidade com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Isso se chama pecado. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus é pecado. O que é transgredir? Transgredir significa ultrapassar, ir além daquilo que está determinado. Então, se eu vou além daquilo que Deus determinou, eu estou pecando. Mateus 23, versículo 24. Mateus 23, versículo 24, que diz lá esse texto aqui, né? Aqueles que fazem isso aqui, que é capaz de coar o mosquito e engolir o camelo, né? É aquela pessoa que ele come um mosquito, mas ele engole um camelo, né? Ou seja, ele só vê coisas que está dentro da sua própria perspectiva. Então, irmãos, definindo o pecado, diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Então, isto é pecado. Não importa o tamanho, não importa a cor, não importa a dimensão. Pecado é sempre pecado. E pecado ofende o coração de Deus e traz consequências para a nossa vida. Então, essa questão da noção de pecado. O terceiro aspecto do nosso estudo, irmãos, nesta manhã, vamos falar aqui sobre as alarmas de Deus, os alarmes de Deus, os sinais de Deus, em relação à questão da confissão. Olha só, assim como a febre, ela anuncia a existência de uma anormalidade do organismo, Deus faz uso de alguns expedientes para levar o pecador, para levar a pessoa à prática da confissão. Eu quero mostrar para os irmãos aqui esse aspecto que é muito interessante. E isso aqui, irmãos, nós podemos perceber a grandiosidade da misericórdia de Deus por nós. Porque Deus, sendo misericordioso, Ele mostra os seus alarmes em relação a isso. O primeiro sinal desse alarme de Deus a nós é a diminuição ou a perda da paz de Cristo. Não existe nada tão especial na nossa vida do que a paz interior, né? Ela é constituída em uma das mais ricas bênçãos que o Evangelho traz para a vida da gente. Nós somos chamados para a paz. Jesus falou: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então, ou seja, a paz é um sinal de comunhão que nós temos com o nosso Deus. Mas quando o pecado começa a acontecer, a paz ela vai desaparecendo. Lembra lá do que está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, ele fala assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, a paz é algo, realmente é um sinal, ou seja, a falta da paz interior, é sinal que algo anda errado dentro de nós. Estou falando isso para o crente, porque para o incrédulo, para o descrente, isso não faz diferença, ele não entende isso. Mas para nós que somos crentes, somos salvos, que conhecemos ao Senhor, que nascemos de novo, quando existe falta de paz dentro de nós, é sinal que alguma coisa está errada, não é? Qualquer alteração, irmãos, dessa paz, ela pode indicar a presença de alguma coisa errada, como já falei com os irmãos, mas no comportamento. Daí a palavra de Paulo: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, né? Colossenses capítulo 3, versículo 15. Essa paz, quando ela é perdida,
alguma coisa está acontecendo. Mas quando existe paz, ou quando existe algo errado em nós, a paz ela vem como juiz, como árbitro, ela apita, porque para isso nós fomos chamados para a paz, né? Então é necessário nós pensarmos nesse aspecto aqui, que a diminuição ou a perda da paz de Cristo é sinal que alguma coisa está errada. Por exemplo, que pode haver pecado aí. Então eu preciso parar e analisar a minha vida. Em segundo lugar, o segundo sinal é a interrupção brusca da alegria. Alegria é um outro sentimento interessante na nossa vida como igreja, como povo de Deus, como filho de Deus. Irmãos, a rigor, salvo algum momento de tribulação, a alegria ela é uma constante na nossa vida. Por que eu digo aqui que salvo a rigor por algum momento ou outro? Porque nós não vamos ficar alegres 24 horas, 365 dias no ano, direto. Vai haver um tempo na nossa vida que a gente vai estar triste, a gente vai estar chateado, né? Isso é comum. Mas basta lembrar a famosa advertência de Paulo. Ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Ou seja, ele fala da alegria duas vezes aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas a alegria, ela não combina com o pecado, tá? A alegria, ela não combina com o pecado. Ou seja, o Davi, lá no mesmo texto que eu já li anteriormente, Salmo 38, verso 18, ele fala assim: suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha como está muito claro isso aqui, irmãos. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmo 38, 18. Ou seja, a escassez de alegria está relacionada com o pecado. Eu nunca vi alguém que está vivendo em meio ao pecado ser uma pessoa alegre. Eu nunca estive alegre quando eu pequei. Ninguém se comporta assim, com alegria no meio do pecado. Então, a interrupção da alegria é um sinal que pode estar havendo pecado. Não estou generalizando, irmãos, que às vezes nós estamos tristes, não é por causa do pecado, não é? Eu posso estar triste pela perda de um ente querido, de um amigo. Eu posso estar triste por uma situação talvez que não estou vivendo bem financeiramente. É alguma coisa que está barrando essa dificuldade da alegria na minha vida. Mas a rigor pode acontecer de que o pecado venha e nos traga tristeza. Davi, ele viveu assim. Muitos outros personagens bíblicos, que nós não estamos mencionando aqui todos, mas que experimentaram também isso na vida. Por isso Davi até orou certa vez assim, ele falou: restitui-me a alegria da tua salvação. Está lá no Salmo também, no Salmo 51, versículo 12. Irmãos, o Salmo 51, eu vou até ser repetitivo aqui. O Salmo 51 é ali na verdade, é um histórico de quando Davi havia pecado, quando ele pecou, quando ele adulterou com Betsabá. Mas quando chega no versículo 12 do Salmo 51, ele fala: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O pecado roubou a alegria da salvação dele. Não roubou a salvação dele, ele não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria que a salvação traz. A salvação, irmãos, ela traz alegria. Você lembra quando você não era seguidor de Jesus, quando você não era crente? A gente vivia uma vida das piores, né? Havia tristeza. Mas quando nós nos convertemos, o brilho dos nossos olhos mudou. O nosso sorriso veio à tona, né, Vitor? Não acontece assim? Vem, muda. Mas quando o pecado baixa, aí pronto, aí deságua tudo para a tristeza. Mas, irmãos, o terceiro alarme de Deus aqui, o sinal de Deus, vou chamar aqui de o desagradável senso de culpa
e de sujidade, ou seja, de sujeira espiritual. Irmãos, invariavelmente o servo de Deus que comete pecado, ele sente em seguida o quê? Ele sente em seguida ou em algum tempo depois uma necessidade enorme de perdão e de purificação. Estou falando isso para o crente, aquele que anda em comunhão com o Senhor. Ele vai sentir uma necessidade de purificação, uma necessidade de perdão. Então, a experiência de Davi, mencionando sempre Davi aqui, a experiência dele foi muito marcante, quando a sensação de imundícia moral, né, ele chegou a pedir a Deus o quê? Não me repulse, ou seja, não me lance fora da tua presença. Ele se preocupou também que o Senhor o lavasse completamente da sua iniquidade e purificasse o seu pecado, para que ele ficasse mais alto do que a neve. Estou mencionando ainda o Salmo 51. Davi, ele agiu desta maneira aqui, porque este era um sinal de Deus para a sua vida. Em quarto lugar, um quarto sinal interessante aqui é a pressão da boa consciência. Estou concluindo, viu, irmãos? A pressão da boa consciência, ou seja, se a consciência não for de todo perdida, nem danificada, o que acontece? Ela exerce um papel acusatório, que na verdade é muito válido. É isso que a consciência faz. Ela vai nos acusar, né? É por isso que o Paulo falou assim: se a consciência não nos acusa, é Deus que nos justifica. Mas a consciência, ela nos acusa. Eu não preciso de um dedo apontando para o meu pecado. Por isso eu não preciso que meu dedo aponte o pecado do outro. Preciso olhar o meu, porque a minha própria consciência, ela pode me acusar. E quando ela me acusa, esse na verdade é um trabalho do Espírito Santo em nós. Então Jesus, irmãos, ele aguçou a consciência daqueles escribas e fariseus que levaram à sua presença aquela mulher que foi apanhada em adultério. Lembra dessa experiência? Jesus está na beira da praia e vieram com uma mulher que foi apanhada em adultério, e jogaram aquela mulher diante de Jesus. Falou: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que a lei diz que deve ser feita com ela? Segundo a lei, ela deveria ser o quê? Apedrejada. Mas Jesus, ele abaixou a cabeça e começou a escrever na areia, não respondeu palavra alguma. Aí alguém até disse assim, que quando Jesus escrevia na areia, porque a Bíblia não fala que ele estava escrevendo, né, naquele momento, mas quando ele escrevia na areia, alguém disse que Jesus estava escrevendo os pecados, né? Prostituição, adultério, lascívia, não sei o que, mentira, foi falando uma série de coisas. E aqueles fariseus que estavam acusando aquela mulher começaram a ler o que Jesus estava escrevendo, né? Aí quando eles acabaram de ler, foi saindo um por um. E Jesus falou: cadê os seus acusadores, mulher? Eu disse: Senhor, eles não estão aqui. E Jesus falou: então vai e não peques mais. A gente percebe então que a consciência daqueles fariseus que ele estava doeu, foi queimada naquele momento, porque eles eram pecadores também. Então a gente precisa entender isso aqui. É necessário a gente entender: a consciência pura, ela gaba-se de feitos tremendos na nossa vida, né? Tem também o peso da mão do Senhor, que é um outro sinal interessante. A mão do Senhor, ela abençoa, né? Mas também ela castiga. Ela castiga. Então a experiência, irmãos, de muitos coincide com a experiência de Davi. Ele fala lá no texto que já li para os irmãos, eu repito aqui, Salmo 32, versículo 4: de dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. Ou seja, havia sequidão de estio na vida do Davi. Eu vou finalizar mostrando para os irmãos um último sinal que é muito interessante, que nos acontece da parte do Senhor. É a questão da ceia do Senhor. Eu vou
finalizar com isso aqui. Ou seja, porque exige uma alta sondagem, né? A ceia do Senhor. Inclusive hoje temos ceia, né? A ceia, ela exige uma autossondagem, ou seja, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, versículo 28. A celebração da ceia, irmãos, ela pode desencadear uma verdadeira e preciosa confissão de pecado, além de prevenir, né, que a participação ela seja irresponsável. Então, durante a ceia, nós temos essa oportunidade também, né, de fazer esse autoexame, de fazer essa autossondagem da nossa própria consciência. O apóstolo Paulo, ele mostra a grande vantagem da autoavaliação do comungante, né, na presença do Senhor. Ele fala: se vocês se examinarem cuidadosamente a si mesmos, antes de comer o pão e beber do cálice, isto realmente é necessário. Vocês não serão julgados, não serão punidos. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Então, mas nessa manhã, eu gostaria de deixar esse assunto, que ao mesmo tempo da sua simplicidade, existe também o tempo da sua profundidade na nossa vida. Nós buscamos confessar os nossos pecados. Então, confissão de pecado, eu repito aos irmãos, é um direito que nos é outorgado pelo Senhor. É um privilégio, né? É um direito, mas é uma responsabilidade de vida cristã que nós carregamos conosco todo dia da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, que nós possamos cada dia estar nos aprofundando nisso aqui. Eu gostaria que nós orássemos antes de nós encerrarmos, em nome de Jesus, lembrando que estaremos na noite na casa do Senhor para a ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu coração em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Pai, pela misericórdia tua para conosco, pela tua bondade, ó Deus, em ter nos trazido, ó Pai, nessa manhã, neste lugar, na tua presença. Te louvamos, Pai, porque cremos que o Senhor tem falado aos nossos corações, com essa palavra, ó Pai, de advertência, com esta palavra, ó Pai, de graça para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a estar convivendo com uma vida de graça, com uma vida de bênção, uma vida de comunhão na tua presença, que nós sejamos cada dia, ó Deus, sendo, ó Pai, cuidadosos em estar fugindo da presença do pecado, que é mau aos teus olhos, que é prejudicial à nossa vida cristã, Senhor. Mas ajuda, ó Pai, a nós termos sabedoria e a estarmos prontos para confessar no tempo necessário da nossa vida. Nós suplicamos a tua bênção, te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus. Fica conosco no transcorrer desse dia. Nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.